a compartilhar com vocês, possamos tecer um diálogo que seja frutuoso, que vale a pena. Então, uma saudação a cada qual. Mencionei o professor Etienne, que há muito tempo não via. Aliás, continuo sem ver, porque a câmera não está ligada. E também a minha colega dos tempos de Instituto Salesiano Pio XI, a professora Cici. Não sei se conheço mais alguém das pessoas que estão aqui presentes dos meus tempos, quando eu vivi em São Paulo. Mas, enfim, vamos ao nosso conteúdo, né? Quer dizer, eu me lembro quando, na primeira década aí desse milênio, quando me preparava para fazer justamente a minha tese de livre-docência, aliás, de cuja banca também o professor Paulo Nogueira participou, eu me defrontei com isso que eu acabei de dizer a vocês, né? Leituras a respeito dos textos dos apócrifos do Novo Testamento, como se costumava chamar, e de repente o Corão foi aparecendo, e a surpresa foi grande. E uma das perguntas, né, que começava a fazer era: o que o Corão está fazendo aí? E por que é que eu estou surpreso com essa aparição do Corão na cena? E aí justamente começava a me dar conta, né, de como havia, seja no âmbito das discussões mais gerais, seja inclusive no âmbito das discussões acadêmicas, dos estudos na academia, um fosso, né, separando os estudos, seja sobre a Bíblia hebraica, a Tanakh, e a Bíblia cristã, isso de um lado. Então, os estudos sobre esses dois conjuntos literários, né, de um lado, e o Corão de outro, como se tratassem de universos absolutamente distintos, distantes, né? Distantes culturalmente falando, distantes geograficamente falando, como se tratassem de dois universos, né, completamente apartados um do outro. E justamente o que a leitura desses apócrifos me ia sugerindo é que as conexões eram muito mais significativas, muito mais importantes, muito mais decisivas do que eu podia ter imaginado anteriormente. E esse fosso, ele tem a ver com múltiplos fatores, que talvez a gente possa depois elencar um pouco, conversar um pouco a respeito, mas entre eles está um do qual eu quero tratar um pouquinho mais, que tem a ver com o fato de que o modo como, no interior da tradição muçulmana, se costuma pensar a formação do livro e a origem da religião, esse modo, que não pode ser outra coisa do que mítico, né, ele costuma ser transposto sem maiores mediações, para o universo dos estudos históricos, dos estudos literários em torno do Corão. Essa transposição ela acaba representando como que um ponto de partida indiscutível e indiscutido na maioria dos casos, né? E isso vale tanto para o que se diz no interno, ou que se costuma dizer fundamentalmente no interno da tradição muçulmana, como também nos estudos acadêmicos ditos, vou chamar aqui ocidentais, apenas para que a gente se entenda mais facilmente, né? Mas, obviamente, há problemas nesse tipo de caracterização. Então, eu vou tomar aqui uma referência, e aí, Paulo, já lhe peço, se possível, você colocar para nós aí o slide número 2.
porque o primeiro é apenas o título, né? Já foi o título aqui da nossa conversa. Mas o slide seguinte. Então, essa passagem que está aí, ela é extraída de um livro que está em português, né, de um estudioso das religiões, um estudioso estadunidense, recentemente falecido, que escreveu essa obra em 2 volumes, Os Monoteístas, Judeus, Cristãos e Muçulmanos. E, a uma certa altura, você tem esta afirmação, né? O conteúdo sagrado do Alcorão compreende uma série de revelações dadas a Maomé entre 610 e sua morte em 632. Elas foram transmitidas oralmente em diversas circunstâncias por intermédio do anjo Gabriel. Essas comunicações enviadas por Deus foram repetidas textual e publicamente por Maomé durante os 22 anos de seu ministério em Meca, entre 610 e 622, e depois em Medina, de 622 a 632. Meca, Medina, 2 cidades importantes na geografia da Península Arábica. Portanto, o Alcorão é as palavras de Deus. Nem sei se no português a melhor escrita é essa, mas, enfim, o texto se apresenta assim. O Alcorão é as palavras de Deus, repetidas sem erro por seu enviado ou mensageiro, Rasul, em árabe, como ele é chamado no Alcorão, e como todo muçulmano deve crer. Esse destaque é meu. Então, o estudioso das religiões, Francis Edward Peters, ele assume como seu um pressuposto que é o pressuposto da fé professada pela gente muçulmana a respeito da origem divina do Corão e sua transmissão dentro dessas circunstâncias rapidamente expostas aí neste parágrafo, né? E assim como todo muçulmano deve crer, é assim que eu entendo que o Corão foi confeccionado. Sem mais discussões, né? Vocês vão encontrar a reprodução dessa narrativa, desse conteúdo, nos livros em geral, que expõem as origens do Islã e a formação do Corão, até porque as origens do Islã também estão associadas a este movimento, né, que terá sua expressão escrita no Corão. Uma comunidade que se reúne, que é congregada em torno deste profeta e as revelações que ele recebe e que ele comunica. Bem, eu dizia a vocês, esse conteúdo mítico, né, sobre as origens do Corão e do Islã, ele costuma ser transposto, né, sem maiores cerimônias, para o universo das produções acadêmicas a respeito, né, da temática. E aí temos um próximo slide, Paulo, por favor, né, que reproduz, nas palavras agora do teólogo católico Hans King, o que nos estudos costuma ser chamado de paradigma Nödeke. Um paradigma formulado, quer dizer, uma articulação teórica, uma proposta de abordagem do Corão, estabelecida por este fulano Theodor Nödeke, que escreveu em 1860 uma obra chamada A História do Corão. E essa obra é uma referência nos estudos acadêmicos do Corão desde lá, porque Nödeke, tenta aplicar
ao texto corânico procedimentos que, naquela época, eram chamados, né, ou procedimentos que haveriam de ser chamados, melhor dizendo, né, com essa expressão, né, método histórico crítico. Para quem é dos estudos bíblicos, talvez valha essa curiosidade, o Neudeck era colega de ninguém menos que o Julius Wellhausen, que foi o teórico da chamada hipótese documentária, né, das 4 fontes para a formação do Pentateuco. Né? Então, no espírito da chamada alta crítica, né, alemã, o Neudeck trata de aplicar os princípios que àquela época eram desenvolvidos, né, no tocante aos estudos sobre os textos bíblicos, também ao Corão. E disso derivou esse seu trabalho, né, que foi apresentado como tese de doutorado em 1860, e depois ele será revisto e ampliado, corrigido aqui e ali. Ele vai depois outros virão ainda a completar, e a gente terá uma edição, digamos, definitiva dessa obra já em meados do século XX. Né? Mas o que eu trago aqui para vocês é apenas, né, uma síntese que eu nem peguei do próprio Neudeck, que peguei do Hans King, que sintetiza, sumariza de maneira bastante suficiente, correta, né, o que o Neudeck propôs em seu tempo. A primeira coisa a ser observada é que o Neudeck segue a cronologia que nós acabamos de ver no slide anterior, de uma comunicação dos conteúdos corânicos ao profeta Muhammad, né, em 2 etapas de sua vida, uma etapa mecana e uma etapa medinense. Vocês podem ver no parágrafo aí que está exposto, vocês têm exatamente, né, a obediência a este mesmo princípio. Sendo que o Neudeck distingue na fase medinense 3 períodos. E aí, aplicando critérios literários, critérios de associação de conteúdos, critérios formais, né, ele vai identificando, então, entre as suras mecanas, aquelas que teriam surgido num primeiro período, de 610 a 615, um período mediano, 615 a 620, e um terceiro período, 620 a 622. Né? E aí, cada um desses períodos e as suras ou suratas, né? Para quem eventualmente não conhece a expressão sura ou surata, corresponde aproximadamente àquilo que na Bíblia a gente chama de capítulo. O Corão é feito de 114 suras ou suratas, né? E nas edições costuma aparecer sura de Meca, sura de Medina, né? E o Neudeck trabalha com esse dado, né, estabelecido no interior da tradição muçulmana e transmitido ao longo dos séculos. Né? Então, as suras do primeiro período têm tais características, as suras do segundo período têm outras características, as suras do terceiro período são menos inspiradas, e as suras do período de Medina, elas têm um teor mais de ordem legal, sendo destinadas a orientar a comunidade, a primeira comunidade formada em torno do profeta, sobre os termos da sua organização, das dinâmicas que vão constituir, né, o seu cotidiano. O que eu quero salientar aqui com essas 2 referências é aquilo que já disse antes. Né? Os estudos acadêmicos sobre o Corão continuam vêm sendo desenvolvidos na academia, né,
em consonância, ou talvez numa versão que a gente poderia chamar de secularizada, daquilo que o mito muçulmano propõe a respeito da origem do livro. Né? Alguns efeitos disso, né, Paulo, e aí eu já posso passar para o slide seguinte, alguns efeitos disso podem ser constatados. Então, um primeiro efeito, né? O Corão e, por extensão, o Islã, né? Porque tudo isso está sendo, tudo isso é pensado como se fosse, como se fossem duas faces de um mesmo processo, de uma mesma dinâmica. O Corão tende a ser visto como um texto muhammádico, ou seja, um texto que, no âmbito da história, ele é um texto que ingressa na história pela boca do profeta. E aquilo que o profeta enuncia ganha registro escrito muito imediato. Porque outro aspecto que eu não coloquei nas referências dos slides anteriores é que o Corão, sendo o registro por escrito desses conteúdos comunicados pelo profeta, né, ele ganhou uma redação final extremamente rápida. Né? O que se costuma dizer é exatamente isso, que menos de 25 anos após a morte do profeta, o Corão já estava finalizado, né, na sua forma última, né, e a partir da qual não houve mais alterações e o texto foi transmitido sem alterações. Né? Então, este texto tem, do ponto de vista histórico, uma origem muhammádica. Ele é obra da proclamação vocal do profeta e a atuação de escribas que não fizeram outra coisa senão registrar aquilo que ouviram. Né? E o ambiente deste texto é a primeira comunidade, a Ummah, comunidade esta formada em torno do profeta. A outra implicação que acaba advindo desse modo de aproximação, né, ao Corão e ao Islã é de tomar o Corão e o Islã, mas o Corão em particular, como um texto medieval. Se estamos no século VII, dentro daquela divisão tradicional do processo histórico, nós estamos no contexto medieval. E, portanto, o Corão tende a ser pensado como um ponto de partida, não é? Como um documento que suscitará interpretações, recepções, efeitos, inscrições, apropriações, mas tudo isso decorre deste produto colocado em circulação e difundido no mundo muçulmano e suas adjacências. E aí há todo um processo histórico também que é contado para dizer como é que este mundo muçulmano, que vai de Bagdá, né, a Córdoba, na Península Ibérica, como é que esse mundo se constitui. Né? Assim sendo, né, o que acaba ocorrendo é que quem se debruça sobre temas da antiguidade, nos mais variados campos, tendem a não alcançar o Corão. O Corão fica imaginado como algo de um tempo subsequente. Né? Então, os estudos, e aí volto àquilo que eu falava no começo, os estudos sobre a Tanakh e a Bíblia, né, acabam não alcançando o Corão também por isso, porque esses estudos são feitos por pessoas que se dedicam a questões do mundo da chamada antiguidade, antiguidade clássica, antiguidade
oriental, mas, enfim, o mundo da antiguidade. E nessa categorização artificial, né, o Corão acaba ficando de fora, visto, como coloquei aí, como sendo um texto medieval, né, produtor de história, né, a partir da sua emergência na cena. Mas ele tende a não ser visto a partir dos processos que o geraram, até porque esses processos são tematizados a partir daquilo que eu chamei o mito muçulmano. Né? Não sei se estou me fazendo entender aqui. Mas esses estudos, eles se veem, os estudos feitos nesta perspectiva, que são os estudos que são predominantes, ou tendências predominantes nos estudos sobre o Corão e o nascente Islã, esses estudos eles são desafiados ao menos em duas frentes. Uma primeira tem a ver com um próprio dado, né, componente do estilo de vários dos textos corânicos, que é o que eu estou chamando aí nesse slide de um estilo alusivo. Não são poucas as páginas do Corão em que são feitas referências, né, convocando quem escuta ou quem lê o texto a recordar-se de referências do passado. Isso aparece de maneira explícita, repito, em várias páginas do texto. Então, o texto fala de situações ou de personagens que se supõem conhecidos daquele público ao qual esses textos terão sido inicialmente dirigidos. Né? Então, para pegar um exemplo, né, da sura que me ocupa a atenção já há muito tempo, e Paulo sabe disso, que é a sura 19, né? O texto começa falando das lembranças das misericórdias de Deus para com seu servo Zacarias. E o texto nem se interessa em apresentar quem seria este tal Zacarias, certamente porque supõe que o público ao qual o texto terá sido inicialmente dirigido já sabe de quem se trata. É o pai, né, o futuro pai de João Batista. Né? Mas isso acontece o tempo todo. E isso que estou chamando de estilo alusivo, o caráter alusivo dos textos corânicos, se reflete também no fato, numa constatação que a gente pode fazer, de que em muitas narrativas, quem escreveu não se dá ao trabalho de apresentar detalhes. A escrita pode assumir um caráter muito conciso. Mais uma vez, por quê? Porque esses detalhes supostamente já são conhecidos. Então, pegando de novo o exemplo de Zacarias, né? Se no texto de Lucas, no Novo Testamento, é preciso dizer que Zacarias era um sacerdote e que ele se encontrava no templo exercendo sua atividade enquanto sacerdote, quando ele recebeu a visita de um anjo que lhe anunciou. Bem, no texto corânico, você tem este subtexto, pressuposto para a apresentação dos conteúdos que efetivamente você lê na Sura 19. Né? Então, isso que estou querendo dizer com essa afirmação que coloco aqui. O estilo alusivo exige olhar para trás, para antes do texto, para os contextos nos quais e a partir dos quais esses textos podem ter emergido e ter sido primariamente transmitidos. E esse olhar para trás, né, em relação, então, aos processos que vão fazer originarem-se os textos corânicos,
né, isso vai remeter para um universo que será melhor abordado na medida em que a gente rompe, né, aquela divisão artificial entre Antiguidade e Idade Média. E um auxílio nesse sentido foi o estabelecimento de uma categoria chamada Antiguidade Tardia, né? Peter Brown, entre outros, né, que justamente vai dizer: olha, a gente não pode pensar que com a queda do Império Romano um mundo acabou e outro começou. Então, é uma categoria, pode ser discutido o conceito, mas a ideia é essa, né, de que a gente pense, né, as continuidades e descontinuidades, né, nos processos históricos, culturais, que não obedecem, né, às determinações, às categorizações ou às divisões que artificialmente nós impomos a esses mesmos processos e dinâmicas. Então, vão aparecer, né, particularmente dos anos 70 do século passado para cá, mas já havia iniciativas nesse sentido em tempos anteriores. Então, vão surgir algumas produções, eu coloco aí os nomes, os sobrenomes de alguns desses estudiosos, estudiosas, né? Esses nomes estarão citados depois lá no último slide, e eu pretendo terminar justamente fazendo um rápido comentário a esses títulos que eu separei, né? Mas, então, a Patrícia Krohn, a Angélica Neuwirth, o Claude Gilliot, Robert Hoyland e o Stephen Schumacher são representantes, né, desde os anos 70 do século passado, de iniciativas que vão justamente reconhecer o desafio de avançar para além, né, daquilo que é sugerido pela transposição, né, do mito muçulmano, convertendo num pressuposto para os estudos de ordem histórica e os estudos derivados daí. Podemos passar, Paulo, para o próximo slide, por favor? Bem, a partir daí, dessa recontextualização do Corão e do nascente Islã, para além desse nexo tão próximo, associando tanto a religião quanto o livro à atitude ou à atividade isolada de um profeta, não é, que atua em nome da divindade e sem que outros fatores de ordem sócio-histórica tenham incidência. Então, a partir daí, definem-se, né, algumas tarefas. Eu identifiquei algumas e depois eu vou propor algumas possibilidades também, porque eu não quero avançar muito na minha fala para que a gente tenha tempo para a conversa, que é o que mais importa, né? Então, entendo que uma tarefa fundamental para nós da ciência da religião é reconsiderar os mitos de origem do Corão e do Islã, não para desqualificá-los, mas para situá-los enquanto tais, ou seja, enquanto mitos. Eu entendo que essa tarefa é muito importante. Não simplesmente adotar uma atitude iconoclasta em relação aos mitos, uma atitude demitizadora, né? Mas situar o mito no âmbito do que essa linguagem pretende comunicar, né, em termos de significado e de sentido para a comunidade essa para a qual este mito faz todo sentido e tem toda a relevância, né?
situar o Corão no contexto da Antiguidade Tardia certamente exigirá o enfrentamento do que um autor, acabei não colocando o nome dele aí, um francês chamado Rémy Brague, chama de romper o círculo. Né? Esse círculo tão estreito que vincula de maneira tão estreita também a figura do profeta, o livro e a religião nascente. Uma outra tarefa, e eu identifico esta tarefa numa obra que quero ver se ela está, espero que ela esteja citada na bibliografia, porque eu tive problema na edição desse PowerPoint, pode ser que alguma coisa eu tenha perdido. Mas um estudioso francês, falecido aí há uns 15 anos, de sobrenome Prémar, ele tem uma obra importante chamada As Fundações do Islã, em que ele justamente propõe, ele traduz e propõe de maneira inicial, de maneira a abrir caminhos, isso que eu coloco aí, uma aplicação aos testemunhos literários surgidos no nascente Islã, incluído o Corão. Então, o Corão e tantos outros testemunhos literários surgidos no âmbito do Islã dos primeiros séculos, os procedimentos de matriz histórico-crítica. Paulo, esse procedimento de matriz histórico-crítica, essa expressão é dele, viu? Eu sei que a gente já tem conversas a respeito desse tema, mas eu assumo a expressão dele a partir, inclusive, da leitura de um texto seu, de 2019, em que você submete o método histórico-crítico a uma reavaliação com a qual eu estou fundamentalmente de acordo. Então, é nessa perspectiva que eu assumo a expressão utilizada pelo Prémar e vários outros estudiosos dessas novas tendências de investigação do Corão. Então, não apenas o método histórico-crítico, né, estabelecido a partir do século XIX, mas incorporando, né, a ele, né, as críticas que são endereçadas a alguns de seus pressupostos filosóficos e metodológicos, incorporando ainda desdobramentos e avanços em vários âmbitos das chamadas ciências humanas. Para isso, recomendo a leitura de um artigo do Paulo Nogueira na revista Estudos Teológicos de 2019, que eu pude revisitar, preparando aqui esse material para a nossa conversa de hoje. Então, outra tarefa, recuperar aquilo que a investigação tem identificado quanto aos tempos denominados Antiguidade Tardia. E, junto com isso, ampliar em termos geográficos, mas não apenas geográficos estrito sensu, em termos das dinâmicas sociais e culturais, né, o território a partir do qual há de ser pensado o surgimento do Islã, a formação do Corão. Muitas vezes se tem a impressão de que, quando o pessoal trata da formação do Corão e do surgimento do Islã, que a Península Arábica não fosse uma península, fosse uma ilha. Né? Mas ela estava, a península, em estreita conexão com a África, ali da região da Etiópia, da antiga Abissínia, estava, do outro lado, em estreita conexão com a Pérsia sassânida, e ao norte com todo o restante da região que a gente chama de Oriente Médio. Né? Então, pensar que o Corão ele é tributário nos conteúdos, nos textos que o compõem, de dinâmicas socio-históricas que atravessam essas territorialidades todas e, obviamente, o tecido que daí resulta, né, é extremamente complexo. Então, sair da Arábia enquanto ilha e pensar
que o pano de fundo do Corão ultrapassa a própria Península Arábica, na medida em que ela mesma se extravasa, né, nas relações que tem estabelecidas há muito tempo, não é, com o continente africano e com essa região do Oriente Médio mais ampla. E nessa perspectiva, então, colocam-se outras possibilidades, emergem outras possibilidades, e um trabalho pioneiro nesse sentido foi desenvolvido por esse estudioso estadunidense de nome John Wansbrough, que escreveu duas obras absolutamente fundamentais, uma chamada Estudos Corânicos e a outra, justamente, ele chama de o entorno sectário ou o ambiente sectário, né, para pensar as conjunturas, as cenas, né, a partir das quais há de se conceber a identificação de algo que será chamado, né, Islã. E dentro deste ambiente sectário, o Wansbrough vai chamar a atenção para nexos muito estreitos, muito próximos, entre concepções e práticas religiosas que nós tenderíamos a chamar de judias, ou tenderíamos a chamar de cristãs, ou tenderíamos a chamar, na falta de outro nome, de judeu-cristãs. Então, os chamados judeu-cristianismos, né, emergem aí como um elemento, né, fundamental para se pensar a constituição do Islã, que já nasce plural. Né? Então, da mesma maneira que nós nos acostumamos, né, a falar de judaísmo e de cristianismo no plural, né, vamos sendo desafiados também a pensar nas origens plurais do Islã, e não só porque houve uma divisão que se estabeleceu e se mantém historicamente entre sunismo e xiismo, mas porque justamente um ambiente de intensa, de variadíssima, intensíssima pluralidade em termos culturais e religiosos, acaba por estabelecer conjunturas islâmicas diferenciadas a variar de conjuntura para conjuntura, de região para região, e o sunismo e o xiismo são apenas duas expressões, digamos assim, condensadas na medida em que o tempo vai avançando, né, em que tantas dessas pluralidades vão sendo absorvidas, vão sendo filtradas, né, vão sendo decantadas. E para isso a gente conta também com um texto do Emílio Gonzalez Ferrin, conhecido de Paulo, do qual devo também fazer algum comentário quando a gente chegar a bibliografia que eu separei aqui para comentar com vocês. Paulo, podemos passar para o próximo slide, por favor? Eu queria, a partir daqui, indicar apenas algumas alternativas ou algumas possibilidades instigantes para a investigação. Então, uma primeira está ilustrada aí por essa gravura, em que você tem a reprodução no lado esquerdo da gravura de uma página, de uma metade de uma página de um fragmento corânico, que a pesquisa data aí do final do século VII, início do século VIII, então por volta ali dos anos 700. Né? Agora, do lado direito da gravura, vocês têm a projeção de uma luminosidade, um raio ultravioleta que permite perceber com mais evidência que se trata literalmente essa folha se trata literalmente de um palimpsesto, ou seja, de um texto que é superposto
a outro. Então, é possível ver claramente, né, e com a ajuda desse raio ultravioleta, o contraste fica mais evidente, por isso, essa imagem, que você tem dois textos. Um texto que é chamado de texto inferior e outro que é chamado de superior. Essa é exatamente a ideia expressa pelo conceito de palimpsesto. Ora, esse palimpsesto tem a sua escrita inferior sugerida para fins do século VII e a escrita superior, mais recente um pouco, né, primeira metade do século VIII. Então, antes e depois do ano 700. O mais curioso, e não se trata de apenas uma folha, essa é uma que eu trouxe aqui a título de ilustração, mas, na verdade, é um conjunto de algumas dezenas de folhas, de pergaminhos, encontrados nas dependências de uma mesquita da cidade de Sanaa, a capital do Iêmen, né, em meio a milhares de textos que foram encontrados nos inícios dos anos 70 do século passado. Né. O curioso desse palimpsesto de Sanaa, ou seja, essas dezenas de folhas que estavam avulsas, mas que se identifica como tendo composto originalmente um único volume. O curioso, sugestivo desse testemunho arqueológico é que tanto na escrita inferior quanto na escrita superior nós temos textos corânicos. Só que um texto não corresponde ao outro. Na medida em que na escrita superior faltam textos em relação a textos que estão reproduzidos na escrita inferior e vice-versa. Textos que aparecem reproduzidos tanto na escrita inferior quanto na superior aparecem com divergências. A sequência das suras na escrita inferior e na escrita superior, a sequência não é a mesma. Há suras presentes numa escrita e ausentes em outra, e vice-versa, enfim. O palimpsesto de Sanaa ele é tido como aquele que estabeleceu de maneira definitiva, de maneira inescapável, o desafio de você pensar o Corão no plural. Muitos Corães antes do Corão, por isso eu coloquei a expressão nesses termos. Né? Ou seja, nos inícios daquilo que haveria de ser o Islã, não havia o Corão, mas havia muitos Corães. Muitos registros escritos, dos quais o Corão é um produto decantado, o Corão que conhecemos, né? Num processo que ultrapassa em muito os tempos da vida do profeta e as décadas imediatamente posteriores. Então, há todo um trabalho de crítica textual, né, a ser feito. Não, ele recém começa a ser feito e com muitas dificuldades. Essa é uma possibilidade, para mim, absolutamente empolgante. No próximo slide, Paulo, por favor, uma outra possibilidade de investigação representada por esse conjunto de inscrições. E vocês têm aí uma ilustração de um monumento que está ali no coração de Jerusalém, né, no que hoje é chamada Esplanada das Mesquitas, e a região onde um dia existiu lá, né, o Templo de Jerusalém, o templo bíblico, né, dos tempos bíblicos da Tanakh, Templo de Jerusalém, e hoje você tem uma mesquita e você tem esta construção conhecida com o nome de o Domo da Rocha. Ela tem inúmeras características interessantes a serem consideradas, mas eu vou chamar a atenção apenas de uma.
Vocês veem aí no alto dessas duas paredes que a gente consegue ver, né? Esse edifício ele tem 8 lados, né? E praticamente no alto, né, de cada um desses lados, vocês têm inscrições, né, sob um fundo um azul mais escuro, inscrições em árabe, dos 8 lados. E a essas inscrições correspondem no interior do, do edifício também um conjunto de inscrições. Este edifício, ele foi erguido, foi inaugurado no ano de 691-92 do nosso calendário, o que corresponde mais ou menos a 60 anos após a data que se supõe tenha sido a morte do profeta Muhammad, e a data, portanto, nessa época, a comunidade muçulmana já estaria estabelecida enquanto tal, e, de acordo com o relato tradicional, a cidade de Jerusalém já tinha sido conquistada, né? E esse seria o primeiro prédio, a primeira edificação, né, desta nova religião. O que chama a atenção para essas inscrições é o fato de que, na quase totalidade das inscrições, o que se encontram são textos quase corânicos, ou seja, textos que não correspondem àquilo que na letra exata, digamos assim, do Corão está reproduzido, mas são textos que se apresentam como variantes, de alguma maneira, de passagens corânicas. Mas o mais importante é que esses textos, em vez de tematizarem princípios que nós tomaríamos como característicos da nova religião, que teria surgido, né, à parte deste universo mais amplo, o teor de quase todas essas inscrições é de cunho cristológico. Cristológico, referido, são inscrições relativas a Jesus. O que deixa uma questão intrigante, né? O que é que, num edifício que se apresenta como sendo o primeiro edifício de uma nova religião, o que é que essas inscrições querem dizer em relação a uma figura, a uma referência, né, de uma religião ou de correntes religiosas às quais esta nova religião estaria pouco ou nada vinculada em seus primórdios. Então, as inscrições do nome da rocha, elas intrigam, elas exigem pensar as origens do Islã, né, e a formação do Corão, né, buscando esses nexos, essas conexões com o universo cultural religioso presente, mais amplo, né, em que as referências judeu-cristãs, judias e cristãs têm um destaque todo particular. Uma terceira possibilidade, Paulo, por favor, o próximo link, o próximo slide, é representado por uma passagem de um texto que ainda não está traduzido em português. Eu estou preparando uma tradução, quero ver aí como é que consigo publicar uma tradução comentada, né, de uma passagem de um padre da igreja, João Damasceno, que escreve na primeira metade do século VIII, por volta ali do ano 730, 740, portanto, 100 anos após a morte, a data suposta para a morte do profeta Muhammad, ele escreve no seu livro sobre as heresias, no parágrafo final, em algumas edições é o parágrafo 100, no parágrafo 101, eu trago aqui uma tradução que eu encontrei para o espanhol, e peço desculpas que na passagem de um computador para outro aqui, os caracteres em grego eles se perderam. Mas a palavra que eu coloquei aí entre colchetes, na primeira linha, é a palavra tresqueia. João Damasceno escreve, então, sobre a tresqueia dos ismaelitas,
E tresqueia, sabemos, né, Paulo, é uma palavra de difícil tradução. Vai depender muito dos contextos, das utilizações que esse termo tem ao longo do tempo e das conjunturas. Mas essa tradução aqui traz superstição, outros traduzem por religião, outros trazem culto, enfim, uma palavra complicada. A palavra tresqueia. João Damasceno fala de uma tal tresqueia dos ismaelitas. Ismaelitas, referidos a Ismael, né, o filho de Agar e Abraão, de acordo com a Tanakh. Ismaelitas também chamados de sarracenos, diz ele, né, e ele dá uma etimologia para a palavra sarracenos, os destituídos de Sara, mais uma vez remetendo a uma cena lá do Gênesis, né? E você tem uma série de observações entre críticas e irônicas que João Damasceno faz a um cenário que ele divisa diante dos olhos, né? Notícias que ele recebe, né? Então, referidas a essa tal tresqueia, então que remetem, notícias essas que remetem a um tal falso profeta de nome Mahoma, uma forma pejorativa de se referir ao nome Muhammad, alguém que criou sua própria heresia, palavras do João Damasceno, a partir do contato com um monge ariano, né? E depois de ter topado com o Antigo e com o Novo Testamento, ou seja, com uma Bíblia, né, ele decide escrever o seu próprio livro, né? E depois ele escreve umas outras coisas. Então, primeiro, um livro que teria baixado do céu, isso era o que ele dizia, mas que ele teria escrito. E, além disso, ele deixou algumas composições ridículas. E aí pode passar para o outro parágrafo, Paulo, por favor? O outro slide. Porque o João Damasceno vai dizer que o Mahoma teria escrito vários livros, e não apenas um. Mas o curioso é que no texto de João Damasceno, um testemunha antagonista, claro, mas um testemunha, né, dos tempos que nos tocam, não aparece nem a palavra Islã, nem a palavra Corão, né, como algo já definido, né, previamente. E nós estamos 100 anos depois da época em que Muhammad teria vivido, ou 80 anos depois de que o Corão teria sido já compilado de maneira oficial e definitiva, né? Ou seja, o João Damasceno permite, e há outros testemunhos de escritores cristãos da época, eu trouxe apenas o João Damasceno a título de ilustração, né? Há outros textos de escritores da época que permitem também divisar um cenário bem mais complexo, bem mais plural, para pensar tanto a formação do livro quanto as origens da religião. E, bem, o tempo correu mais do que eu queria, mas termino, acho que temos mais um slide apenas, Paulo. Vamos ver se ele está completo. Temo que... ele está aí. Coloquei aqui algumas referências de ordem bibliográfica, apenas a título de ilustração, não mais do que isso, mas de títulos, então, que identificam essas possibilidades, outras renovadas para a investigação dessa temática tão importante, né? Então, o trabalho da Patrícia Crone e do Michael Cook, justamente chamado Agarismo, né? Então, fazendo justamente a referência, né, ao universo do mundo judeu, né, os filhos de Agar, né, remetendo a Agar, né, para pensar a formação do mundo islâmico. Esse livro, produzido já em 77, ele é quase um clássico nos dias de hoje. A própria autora, a Patrícia Crone, recentemente falecida, ela depois ficou meio assustada com alguns resultados aos quais ela chegou e ela abdicou de algumas das conclusões às quais ela havia chegado nesse trabalho. De toda maneira, o livro permanece como uma referência inescapável, né? O Claude Gilliot, eu trouxe esses dois trabalhos dele, mas queria chamar a atenção aqui justamente para
essa tendência que eu apontei em algum momento da minha fala, né, do Corão como um produto literário da antiguidade tardia, né? Pulando a segunda referência do Gilliot, eu passo para o Emílio Gonzalez Ferrin, cujo livro A Angústia de Abraão eu tive o prazer, o privilégio, a tarefa dificílima de traduzir, e o lançamento desse livro contou com a presença dele aqui, uma visita dele à Universidade Metodista, oportunidade na qual o Paulo nos recebeu, né, para a apresentação desse livro. A partir dali, estabelecemos aí uma conexão, né, que esperamos, né, Paulo, que resulte aí em alguns resultados promissores, mas justamente o mérito que esse trabalho tem é, entre outros, é um trabalho densíssimo, é o de justamente dizer não é possível pensar as origens do Islã desconectadas das discussões sobre a formação do judaísmo e do cristianismo, falando assim de maneira muito sumária, né? Eu cito um outro texto dele que ajuda a pensar a problemática do sunismo e do xiismo para além daquela narrativa mítica de uma disputa entre irmãos, né, como se costuma ser contado, como se costuma contar essa divisão no interior do Islã. Depois, de novo, o Islã como religião da antiguidade, né, o trabalho desse Robert Hoyland, né, que é uma produção também bastante vasta, no sentido de identificar modos pelos quais esse Islã emergente vai sendo visto na cena mais ampla do Oriente Médio. O trabalho do Christoph Luxemburg é um trabalho fundamental. Luxemburg é um pseudônimo com que assina alguém que a gente não sabe quem é. Ele justamente se esconde debaixo desse nome, porque ele propõe uma possibilidade explosiva de que os textos corânicos que nós os conhecemos em árabe tenham matrizes ou pré-textos escritos em linguagem ciro-aramaica, aramaico e siríaco, e que esses textos prévios seriam fundamentalmente textos oriundos de liturgias dos cristianismos siríacos, ou dos cristianismos em siríaco naquela época. O trabalho da Angélica Neuwirth é importante, embora ela não consiga escapar, né, daquela camisa de força que vincula de maneira tão estreita Corão, Islã e o profeta Muhammad, né, mas ela faz um esforço ali de entender que esses três componentes desse círculo estão inseridos num contexto mais geral. De toda maneira, é notória a dificuldade que ela tem de romper o tal do círculo, né? Como dizia o Remy Brague, ser um desafio colocado aos estudos corânicos e islâmicos. Cito aqui a referência do Paulo Nogueira, o texto sobre os métodos histórico-críticos, né? Com as propostas que ele faz para uma renovação de como esses métodos podem ser aplicados, né? E me parece que, nessa perspectiva, o trabalho com esses métodos pode resultar em muito resultado positivo para as investigações. O trabalho do Premar, eu já mencionei ali, né? Esse levantamento de fontes escritas, um levantamento enorme que ele faz de fontes escritas para além do Corão, para se pensar o que ele chama aí das fundações do Islã. O texto do Reynolds, Gabriel Reynolds, é muito interessante porque ele sugere justamente isso que ele chama no título do livro, né, um subtexto bíblico sem o qual, né, a compreensão dos textos corânicos fica bastante dificultada, dado aquele caráter alusivo, né, explicitamente alusivo, que tantas páginas do livro corânico adotam.
E, finalmente, os 2 livros aos quais eu já fiz referência, do John Wansbrough, né, um consagrado aos estudos sobre textos corânicos, nos quais ele trata de aplicar, Paulo, os procedimentos lá da história das formas, e o último trabalho em que ele tenta mostrar como o nascente Islã deriva de um universo de uma multiplicidade, uma complexidade religiosa que marcava o Oriente Médio nesses tempos. Falei demais, para além daquilo que eu pretendia, mas espero que a gente ainda tenha tempo para uma troca de ideias, espero que tenha conseguido passar aqui o que pensei em compartilhar com vocês. Agradeço pela atenção e fico muito ansioso pela possibilidade aqui da conversa, né? Esse tempo que temos. Professor Pedro, muito obrigado pela conferência, foi magistral. Eu fiquei encantado com sua didática e com a sua capacidade de comunicar conceitos e categorias que a maioria de nós são desconhecidos ou novidades. A sua didática é, de fato, incrível e a sua conferência foi muito instigante. Muito obrigado. Só me permita, vou pegar uma aguinha aqui, mas eu estou ouvindo vocês. Tenho aqui do Fique lado. à vontade. Mas pode ir falando. Eu estou falando. Sim. Então, enquanto o professor Pedro pega a água, eu já passo a palavra para o professor Paulo, que é o primeiro arguidor, aquele que vai fomentar o debate, mas eu, o Paulo, esperamos que todo mundo participe com uma pergunta. Todo mundo não vai dar tempo, mas que a maioria possa perguntar, comentar, enfim, dialogar com o Pedro. Tá? Nós temos aí até 15 para 6, e aí chegaremos às considerações finais. Paulo, por gentileza. Muito obrigado, Breno. Uma boa tarde a todos e a todas. Quero saudar também o professor Vitor Chaves, que chegou também depois. Oh, que beleza. Eu tinha falado nele, né, Pedro? Sim. Que bom tê-lo aqui, Vitor. E te agradecer muito, viu, Pedro, pela generosidade da sua apresentação, porque ela não foi apenas brilhante e informativa, mas ela foi também metodologicamente muito rica, porque você nos apresentou os princípios críticos da sua pesquisa, comentou a bibliografia, ou seja, qualquer um dos colegas aqui que quiser se iniciar nessa temática tão fascinante, poderá, a partir das suas orientações, fazê-lo. O Pedro, ele tem uma característica que eu gostaria de ressaltar, onde ele põe a mão, ele trabalha muito e mergulha, não é? E produz bom fruto. Já lá na Metodista, na sua dissertação de mestrado sobre as parábolas de Jesus, na comparação da parábola dos vinhateiros maus, nos sinóticos e no Evangelho de Tomé, produziu uma dissertação de muito valor, que eu acho que é uma das melhores coisas que produzimos no Brasil sobre parábolas. Depois ele se dedicou lá na PUC São Paulo, no seu doutorado e também na sua livre docência, a estudar o Antônio Conselheiro, ampliando em muito a nossa compreensão da religiosidade, da religiosidade popular de Antônio Conselheiro, que a gente sempre lia pelos olhos de Euclides da Cunha, né? E pelo olhar, vamos dizer, de certa academia brasileira que está mais interessada talvez no Euclides da Cunha nas suas hipóteses do que na cultura popular mesmo. Aí o Pedro foi lá e pegou os cadernos do Antônio Conselheiro e fez uma edição que é referência na pesquisa hoje. E essa pesquisa aqui é absolutamente vanguarda no que se refere às relações entre judaísmo, cristianismo e Islã e as origens do Islã, que, né, Pedro, tem implicações para compreender o Islã, mas também para compreender o cristianismo, né?
porque mostra que por detrás de todo um processo de diferenciação, de revisão identitária, de construção de identidade do cristianismo imperial, nos subterrâneos da história e da cultura, as coisas caminhavam na oralidade e os intercâmbios eram muitos. Ou seja, nas caravanas, né? Porque a gente pensa no Islã como uma religião da conversão pela espada. Eu acho que é da conversão pelas caravanas. Na verdade, evangelizados pelas caravanas, no comércio, no intercâmbio, no mercado, na casa, no espaço doméstico. E é aí que as ideias religiosas são propagadas e disseminadas, não é? Então, é muito importante para nós, nos estudos de cristianismo primitivo, sairmos da excepcionalidade, né, de que o cristianismo é uma religião realmente diferente, que só ela tem tais e tais características. Não, ela participa e vamos dizer, reincorporada ou incorporada ao surgimento de uma outra grande religião, que é a religião islâmica, não é? E sempre mostrando também que o estudo e a redescoberta do passado incide ou pode incidir sobre a nossa compreensão do presente, né? Eu acho que essa é a grande missão, né, Pedro? Descentrar o cristianismo e descentrar também o Islã em relação às nossas construções ideológicas. Como é que nós, então, rapidamente pressupomos saber demais sobre o Islã, sendo que a sua origem é tão fascinante e tão surpreendente? Por exemplo, isso que você fala do estilo alusivo, que exige um olhar para trás, em jogos de intertextualidade, né? Isso é muito provocativo. Ou então, o Corão como um apócrifo do Novo Testamento. E agora tem na nova edição alemã dos apócrifos do Novo Testamento, eles evitam a palavra apócrifo, que apócrifo serve tanto para tornar o texto heróico, resistente à ortodoxia, quanto herético. Agora, na edição nova do Schneemelcher, que é outra equipe que está montando na Alemanha, com muito mais textos, parece que 3 vezes mais textos, eles estão chamando de escritos do cristianismo antigo. Não tem mais a coisa canônica. E nesses escritos do cristianismo antigo, o Islã também participa de alguma forma? Porque a gente sabe que dos apócrifos antigos, judaicos, muitos têm interpolações cristãs. Então, a identidade do texto nunca é segura. Onde é que começa o judaico, termina o cristão? Ou o contrário, termina o judaico e começa o cristão. E nesses textos do Islã, não é? Você não teve tempo de fazer a sua exegese da Sura 19, de contar a história do rei Negum, da Abissínia. Talvez, se você quiser usar um pouco da sua resposta para dar uma pincelada, o pessoal vai ficar apaixonado. Também a história do João Damasceno, sobre as heresias, eu não conhecia. Eu vi ali nas entrelinhas leitores do Antigo e do Novo Testamento, dos tais hereges e da cultura popular, quando fala-se dos ridículos. A gente sabe do que se trata os ridículos, não é verdade? Claro. Bom, mas como pergunta, até para deixar também, abrir espaço para os demais colegas, eu queria te fazer aqui uma única provocação, porque você fala de analisar histórico-criticamente o Corão, o que é necessário. Por mais crítico que sejamos dos métodos histórico-críticos, só avançamos porque eles foram facilitadores, né? Senão nós estaríamos perdidos ainda em certo literalismo ingênuo. Ou o mohamadismo, ou como é que é? Moisismo, mosaísmo. Hã? Mosaísmo. Mosaísmo. Tudo é Moisés ou tudo é Muhammad, né? Não, os métodos histórico-críticos foram fundamentais. Mas nas exegeses de Antigo e Novo Testamento, se propôs outras abordagens, como, por exemplo, a crítica poética, a crítica narrativa, a crítica de estruturas imaginárias, das categorias culturais. Você acha que seria possível uma crítica narrativa, ou uma crítica poética, ou uma crítica dos imaginários do Corão, na forma como autores, vamos pensar aqui, grosso modo, Northrop Frye faz com a escritura cristã, principalmente o Novo Testamento. Você acha que é possível fazer uma crítica poética,
ou uma crítica narrativa do Corão, nesse caso, para além do histórico crítico? Eu vou ficar nessa questão, e você comenta como você achar melhor, mas desde já te agradecendo muito. Eu fiquei muito feliz com a sua apresentação e tenho certeza que os colegas também tiraram muito proveito. Obrigado, Pedro. Não sei como é que eu procedo aqui, se eu já reajo. Pedro, você pode reagir ao que o Paulo falou e depois a gente faz uma rodada com as outras pessoas interessadas em conversar com você. Tá bem. Paulo, é sempre bom te escutar e interagir com você. Então, a tarefa estritamente histórico-crítica, ela é uma tarefa que começa a ser feita no que diz respeito aos estudos corânicos e feita com muita dificuldade. Por exemplo, há um livro que saiu agora há coisa de 5, 6 anos, de um estudioso, Nicolai Sinai, Introdução Histórico-Crítica ao Corão. Mas ele é refém daquele círculo estreito lá ao qual a gente fez referência. Muhammad, Corão, Islã. Né? E você deve se lembrar de uma frase do Emílio que ele dizia a respeito do departamento dele lá em Sevilha, né, em que ele falava: minha pobreza é minha independência. Né? Se ele fala de pobreza lá, imaginemos nós aqui. Né? Mas, enfim, ele dizia isso em relação aqui, ao fato de que grande parte dos centros de estudo sobre o Corão e sobre o Islã boa parte desses institutos, dessas instituições, é financiada por petrodólares. Então, você tem uma camisa de força definida por quem financia as pesquisas, né? E quem sustenta quem pesquisa. Então, esse trabalho começa a ser feito. E quando eu dizia, fazendo inclusive uma alusão ao seu artigo, né, que você escreveu lá em 2019, né, das propostas para a renovação do método histórico crítico, eu entendo que essa possibilidade ela está colocada, né, embora eu não veja ainda isso se materializando. Então, porque eu tomo essas possibilidades que você abre, Paulo, acho que a gente já conversou sobre isso. Eu tomo como desdobramentos de um procedimento de base histórico-crítica. Mesmo quando, lá nos anos 90, 2000, a gente avançou na linha de uma leitura antropológica dos textos bíblicos, uma leitura sociológica, mesmo depois as leituras a partir das perspectivas de gênero, entre outras. Mas a base, no fim das contas, são procedimentos que submetem os textos a uma crítica de matriz fundamentalmente histórica. O que é preciso rever, eu acho que é isso que você mostra no seu artigo, é que o próprio conceito de história a gente tem que repensar, problematizar, complexificar. Né? Então, eu entendo que essas possibilidades que você aventa, elas estão colocadas. O próprio Northrop Frye, eu não sei se você está se referindo a qual trabalho dele você está se referindo especificamente, mas aquele trabalho que é o mais conhecido dele, que está em português, inclusive, o Código dos Códigos, né? Ele faz alusão ao Corão, né? Uma alusão rápida, mas ele faz, né? Indicando possibilidades de se avançar na direção do que ele sugere. Então, eu diria assim para você, de maneira resumida, né? A tarefa básica, me parece, ainda está para ser feita, começa a ser feita, né? Os grupos, os setores ou as figuras que têm buscado romper o tal do círculo são figuras pontuais no mundo. Né? Recentemente, uma dupla, um francês e um belga, conseguiram juntar ali uns 15 estudiosos
para produzir uma obra monumental que está publicada em francês, chamada O Corão dos Historiadores, Le Coran des Historiens. São 3 volumes, em que pela primeira vez se propõe um comentário, a moda daqueles comentários clássicos, né, livros da Bíblia, né, a todas as suras do Corão. E há um primeiro volume que é precioso, em que são apresentadas possibilidades e desafios do ponto de vista teórico-metodológico. Então, contribuições da epigrafia, contribuições da arqueologia, contribuições da antropologia, dos estudos dos manuscritos, enfim, tudo que no campo dos estudos bíblicos, a gente tem que reconhecer, já vem sendo feito há muito tempo, né? Mas que no caso do Corão tem essa distância temporal, inclusive por razões de ordem política. Basta dizer, por exemplo, que depois que o palimpsesto de Saná veio à tona, foi proibida a continuação dos estudos sobre os materiais que foram encontrados lá naquela mesquita. E os pesquisadores foram convidados a deixar o país. Então, há dificuldades desse tipo, né, ainda. Você não tem esses... Quer dizer, teve alguém que disse, não sei se foi o próprio Emílio, disse: Saná é para o Corão o que Qumran é para o estudo, para os estudos bíblicos. Você não tem uma edição dos textos de Saná. E nós preocupados com cerveja na Copa, né? Pois é. Então, eu entendo que essas possibilidades que você elenca, né, as quais podem ser somadas outras, né, elas estão colocadas, mas eu não vejo isso ainda sendo experimentado assim mais extensamente, porque ainda está sendo preciso preparar um pouco o terreno com o uso renovado, né, daqueles velhos procedimentos, né, com os quais nós aprendemos a mexer com esses textos. Não sei se respondo aí satisfatoriamente a sua questão. Obrigado, Pedro. Mas obrigado por ela. Obrigado, Pedro. Paulo, muito obrigado. Agora... Vou ter a luz aqui. Fique à vontade. Acho que agora nós queremos ouvir vocês, estudantes, pesquisadores, pesquisadoras, e o Pedro está à disposição por mais alguns minutos. Quem quiser falar, é só abrir o microfone. Se alguém precisar escrever por falta aí de acesso ao microfone, eu estou acompanhando aqui o chat, o bate-papo, fiquem à vontade. Por favor, Monja Nirvana, a palavra é sua. Pode falar. Muito obrigado. Aqui é o seguinte, né? Eu aprendi que em grupo de pesquisa, visitante ou ouvinte também é falante. A gente mete ele para participar Aprendeu e muito conversar. bem. Então, na verdade, eu achei muito enriquecedor, agradeço a oportunidade de ter feito a postagem e um pouco desse universo virtual, porque como a gente segue algumas pessoas, no caso, o professor Paulo, no Instagram, apareceu lá o quadradinho para frente, mas ele passa e vai embora, né? Aí eu virei e mandei uma mensagem para ele, falei: professor, quando que é? Eu quero participar, e aqui estamos. Na verdade, o que eu achei interessante da questão é a evolução das religiões nas rotas comerciais, né? Porque o budismo, por exemplo, ele sofre uma modificação muito grande quando ele encontra, né, o reino grego da Báctria e acontece, por exemplo, a gente tem a parte da mudança na iconografia, a gente não tinha figuras antropomórficas, passa a ter. E fazendo uma pesquisa para me preparar para vir para cá, eu vi que tem um diálogo não só do Islã com o cristianismo, mas com o budismo também. E tem um artigo na Cielo agora de 2021, ou seja, recente, né, que fala a respeito dessa visão e de um paralelo, porque como o Buda não falou de Deus, né, ele se silencia, ele não coloca. Então, como que a gente estabelece, né, agora essas pontes de diálogo, né? Porque quando a gente fala do Islã, o que a gente tem é uma chuva de preconceitos e não um estudo aprofundado. Então, como é que a gente faz
para tirar isso que a gente está discutindo desse muro da academia que nos cerca, né? E leva isso para as paredes que estão fora, né? Para a gente não pensar dessa forma. Né? Então, isso que eu achei interessante para a gente conversar, como é que a gente amplia esse diálogo agora. Né? Muito obrigado, professor. Obrigado, Eu agradeço. monja Nirvana. Professora Ceci, por favor, vamos ouvir 3 pessoas e aí o Pedro responde nesse bloco. Ceci, à vontade. Então, quero saudar aí o Pedro, né? Dos velhos tempos, né, Pedro? Nossos velhos tempos. Mas eu, ouvindo você, né, e um pouco o diálogo que o Paulo colocou, as questões que ele colocou sobre as trocas que acontecem na base popular das religiões, né? Isso é um pouco que o Paulo vai aí escavando, né? Eu queria saber se você se aproximou dessa recepção do Alcorão em textos místicos, por exemplo, né? Que vem aí do sufismo, né? Então, acho que tem aí também uma aproximação, né? Que tem a ver com... A gente tem alguns trabalhos que fazem, Faustino trabalha muito isso, né? Mística comparada, onde ele vai encontrar essa palavra participação é boa, né? Participação da, de uma confissão na outra, né? De uma religião na outra religião, né? Então, por exemplo, ele vai existem estudos que vão trabalhar aí a presença do islamismo em São João da Cruz, né? Mas eu acho que anteriormente a gente já vê aí essa troca, né, existente aí em textos que são textos místicos de recepção do Alcorão, né? Não sei se você já andou por essas vias, né? Uma coisinha, apesar de ter andado. Os seus caminhos são os da escritura, né? Mas não sei se você já passou um pouco por aí. Obrigado, Ceci. Também o professor Vitor, que já foi mencionado. Muito obrigado, Vitor, pela sua presença. A palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, professor Breno, pela oportunidade, o professor Paulo, a professora Ceci também pelo convite. Pedro, muito bom te rever. Eu aprendi com seus textos, Pedro, que logo no início da formação do Corão não havia uma concordância entre sunitas e xiitas. Parece que os xiitas não queriam um texto escrito. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Obrigado, professor Vitor. Vitor, nosso amigo, né? Posso tirar o professor aqui, porque é parceiro do nosso grupo de pesquisa. Pedro, por favor, então agora você fique à vontade para reagir às 3 colocações, como você preferir. Muito obrigado. Bem. Então, obrigado pelas intervenções, pelos comentários, e vou tentar aqui responder assim, meio de bate-pronto, né? O que me vem imediatamente à cabeça. Então, em relação ao que você falava, Nirvana, há um elemento, né, que talvez pudesse ser adicionado a essa nossa conversa, que é o fato de que se o Corão e o Islã eles vão definindo seus contornos, né? Nunca de maneira definitiva, mas, enfim, contornos discerníveis, né? Já avançando para dentro da Idade Média, ou seja, esticando essa antiguidade tardia aí, sabe lá, até o século VIII, século IX. Então, a gente não vai demorar a ter um processo, digamos, traumático que vai contribuir enormemente para esse fosso ao qual você fez destaque, que são as cruzadas, né? Então, a gente terá uma hermenêutica feita nos dois lados, na medida em que o fosso se estabelece, sendo que um lado precisa se definir em relação e em oposição ao outro.
né? Então, você vai ter a cruzada de um lado e você vai ter a jihad de outro. Inclusive, você tem uma mutação semântica da palavra jihad, que passa a significar o correspondente ao que é a cruzada, que é a guerra santa, enquanto a palavra jihad lá no Corão significa outra coisa, né? Então, quanto mais o tempo avança, mais isso que a gente chama de Ocidente se define em relação a uma alteridade, né, que é representada pelo Islã, né? E a gente vê efeitos disso, né, inclusive na contemporaneidade, né? Se a gente pega aquele Samuel Huntington escreveu O Choque das Civilizações, né? Ele vai dizer, bem, agora que a gente, né, o Ocidente, destruiu o socialismo, o comunismo, o socialismo real, qual é o grande inimigo, né? O grande inimigo é justamente o Islã, né? O Islã que permanece como alteridade contra a qual, né, o Ocidente define-se a si mesmo. Então, queria colocar esse elemento, né, na verdade, corroborando a sua observação. Ceci, prazer também em revê-la. E o que eu já disse a você com um sinal, né, eu não avancei nessa direção, não exatamente porque eu estou preocupado com a escritura, mas por um outro detalhe que, na verdade, Paulo salientou em algum momento da sua fala. É que eu cheguei ao Corão vendo como uma expressão expandida desse movimento do chamado cristianismo primitivo. Então, eu tenho trabalhado o Corão mais como ponto de chegada do que como ponto de partida. Não sei se me faço entender, né? Então, eu vou até ali o século VII, século VIII, esticando um pouco mais, né? Mas querendo pensar o Corão. Eu me lembro que quando apresentei o meu projeto de pós-doutorado, eu colocava as coisas nesses termos. Eu queria tomar o Corão como um testemunho escrito que joga luz sobre práticas cristãs até então pouco notadas ou pouco percebidas nos seus detalhes, né? Então, eu não avancei para além não tenho avançado, pelo menos até agora, mas já li alguma coisa a respeito desses impactos, né, do Corão para além desse tempo, dessas conjunturas, e não que eu tenha chegado aos místicos, mas a sua fala me fez lembrar de uma conferência que uma vez escutei, que mostrava como o relato da ascensão do profeta, que na exegese muçulmana aparece como sendo parte da Sura 17, na interpretação muçulmana. Quando você lê o texto ali, você tem dificuldade para encontrar. Mas, enfim, na tradição muçulmana, esse texto é lido nessa chave, né? Da ascensão do profeta ao céu. Então, eu ouvia uma conferência que falava, né, de como uma narrativa como essa, o texto e o seu desdobramento interpretativo, a partir do tema das viagens celestiais, que é tão explorado pelo Paulo em tantos textos, né, na apocalíptica judaica, na apocalíptica cristã, e como isso repercute também, por exemplo, de maneira específica, essa narrativa sobre a ascensão de Muhammad, na Divina Comédia, né, do Dante. Então, para além das fronteiras do mundo muçulmano, né? Ou seja, mesmo em cenários já em que posições estão muito estabelecidas, territórios estão demarcados, dando margem a tantos conflitos, etc., essas interações continuam acontecendo, né? Mas devo dizer, não visitei a literatura mística muçulmana, então, para dizer alguma coisa mais específica em relação à sua pergunta. Mas a sua pergunta me provocou essa observação. Vitor, meu caro,
esse problema da relação entre sunismo e xiismo é uma questão que eu ainda quero entender melhor. Então, o que eu vou dizer aqui a você é muito sumário, é muito primário. Quer dizer, na narrativa tradicional que o xiismo faz das origens do Islã e do Corão, está a proposição de que havia um Corão mais extenso do que este que nós conhecemos e que incorporaria passagens referidas a Ali, o membro da família do profeta, que é tido como um ancestral xiita, e que essas passagens elas teriam sido censuradas, teriam sido eliminadas da edição que se impôs, né? Segundo o Emílio, proposta dele e do Wansbrough também, de alguma forma, um estabelecimento já no final do século VIII, quem sabe até inícios do século IX, fora da Arábia, mais especificamente, uma origem em Bagdá, deste Corão que se tornou oficializado. E aí, essas passagens referidas ao Ali, né, teriam sido cortadas, e isso explicaria, né, um valor menor que o Corão teria por parte do mundo xiita, né? Inclusive, há algumas obras de teólogos xiitas que discutem a falsificação do Corão, né? Uma dessas obras foi editada recentemente por um estudioso, um dos nomes importantes do estudo sobre o xiismo dos primórdios, um fulano de sobrenome Amir Moesi, né? E o livro justamente apresenta os argumentos de teólogos xiitas contestando a validade do Corão tal qual foi formatado, né? E se tentava impor para uso no mundo muçulmano de maneira generalizada. O que teria acontecido, né, até onde eu consegui avançar, teria sido um duplo movimento, né? Por razões circunstanciais, o xiismo acabou deixando de lado, né, essa batalha, né, para contestar o Corão, teria acabado por assimilar o Corão, né, definido no mundo sunita, mas em contrapartida, no mundo xiita, a devoção ao Corão teria assumido contornos de muito menor intensidade do que no mundo sunita. Até aí eu avançaria. Numa conversa com o Emílio, uma vez ele dizia, no mundo xiita há toda uma literatura no entorno do Corão que é muito mais importante para a vida, para o cotidiano, para a vida, para a piedade xiita do que o próprio Corão. Embora formalmente o Corão mantenha o seu lugar, né? Mas há todo um conjunto de outros textos, de outras tradições que caminham às margens do Corão, que no mundo xiita tem um peso muito mais significativo na configuração das formas, das práticas assumidas no interior dessa vertente. Obrigado, e eu queria Pedro. dizer ainda uma coisa, Paulo sugeriu, Breno, se você me permite. À vontade. Ele falou dessas trocas populares, a Ceci também destacou isso na intervenção dela, né? Quer dizer, quando a gente pensa judaísmo, cristianismo e islamismo, tudo no plural, ou seja, com múltiplas vertentes, a gente consegue perceber algumas coisas que soariam inusitadas. Por exemplo, na Sura 19, que é a Sura que eu tenho estudado mais, né, uma Sura que tem o nome de Maria,
e que trata justamente do nascimento, nas primeiras 40 aleias, trata do nascimento de João e do nascimento de Jesus, né? Repetindo, retomando, recriando a estrutura narrativa que você encontra no texto de Lucas, por exemplo. Né? Você tem, no caso da figura de Maria e de Jesus, você tem uma triangulação interessante. Porque se, grosso modo, vou falar de maneira bem esquemática, para a perspectiva judaica, Jesus não é senão alguém, mas sem maior destaque, e a mãe de Jesus é, eventualmente, alguém de cuja moralidade se pode suspeitar. Então, na época em que os textos corânicos estão sendo escritas também as Toledot e Yeshu, um apócrifo judeu. Vou continuar usando a palavra aqui, Paulo, apenas para melhor entendimento nosso, que fala do adultério de Maria, né? Adultério do qual Jesus teria nascido. Então, você tem uma posição que não destaca nem Jesus, nem Maria, pelo contrário, até, eventualmente. Do outro lado, você tem o cristianismo, e o cristianismo oficial, que endeusa Jesus e faz de Maria, né, a mãe de Deus. A Sura 19, ela, ao mesmo tempo, ela se distingue da posição judaica formal e da posição cristã, ao defender, de um lado, a virgindade de Maria, portanto, a honradez dela, etc., e negar a filiação divina de Jesus. Então, essa triangulação ela permite entender que muita coisa está acontecendo para além das definições formais, dos dogmas, das determinações, né, impositivas advindas das classes dirigentes dessas diversas ramificações, né? Por outro lado, o Paulo faz referência a uma narrativa que circula nos textos literários do Islã nascente, que fala de um grupo de seguidores de Muhammad que, por conta da perseguição sofrida ali em Meca, tem que se deslocar para a Etiópia, ou seja, atravessar o Mar Vermelho e chegar na Abissínia. Né? E lá eles pedem refúgio, e quando o rei daquela região pergunta, mas quem vocês são? Ah, nós somos pessoas que reverenciamos Jesus e Maria. E essas pessoas dizem isso por quê? Porque a região da Etiópia é uma região que já tem marcas cristãs de muito tempo. E aí o rei pergunta, mas vocês são seguidores, vocês reverenciam Jesus e Maria? Sim. E aí uma das pessoas lá declama, recita justamente o teor da Sura 19. E o rei da Abissínia, então, diz, não, vocês podem ficar por aqui, podem se refugiar, se estabelecer por aqui, porque vocês são pessoas dignas de confiança. Né? Então, não sei se era exatamente a isso que você queria fazer destaque, Paulo, mas essa ideia de que nós estamos num mundo de muitas trocas, né? E um mundo em que surgindo o Islã, formando-se o Corão, o pano de fundo tem essas marcas que nessa narrativa, né, estão representadas pelas figuras de Jesus e Maria. Então, para justamente dizer como há de se pensar de maneira dinâmica e não de maneira compartimentada, né, o conjunto desses processos que vão gerar essas identidades, sempre identidades fluidas, né, que juntam, ou que articulam aí judaísmo, cristianismo e islã. Obrigado, Pedro. Eu teria uma pergunta para fazer a você, depois vou mandar por e-mail, a respeito de fundamentalismo, numa leitura que eu fiz do Claude Geffray, que diz respeito à encarnação
de Deus no texto, né? No caso do Corão, mas fica para um outro momento, porque eu sei que você veio de aula, está conosco e vai para a aula ainda hoje, então a gente tem que Sim, mas respeitar. temos um tempinho. Temos um tempinho. A conversa é boa, a gente trata de esticar e depois justifica que houve problema no trânsito. Que bom. Então, eu vou colocar a minha questão. Antes dela, e enquanto nós estamos por aqui, eu quero, em nome do Relink, agradecer a Ellen, porque a Ellen foi quem fez a arte do evento, foi quem fez a redução do link, né? Porque o Teams gera um link semi-infinito, e deu tudo certo, funcionou tudo muito bem. Obrigado, Ellen, também ao Breno Luiz, por divulgar sempre a nossa agenda. E com relação aos certificados, dessa vez a gente inverteu, porque o Relink estava emitindo certificado a quem não tinha muito interesse pelo certificado. Então, claro, para o professor Pedro será emitido um certificado de conferencista, em nome do programa aqui de pós-graduação da PUC, mas se alguém precisar de certificado de participação como ouvinte, então é só escrever para o Relink. Os canais são os da internet aí, o WhatsApp, o e-mail, o Instagram. A Ellen vai coletar esses pedidos e fazer um modelo só, claro, trocando o nome. Quem não precisar, por ter participado por gosto, né? Não necessariamente pelo... Uma coisa não exclui a outra, mas não necessariamente pelo certificado. Então, obrigado pela presença, mas a Ellen está à disposição aí para dar um passo a mais na preparação deste certificado, tá bem? Então, como última questão, Pedro, e depois eu vou pedir ao Paulo Nogueira que faça o agradecimento final ao professor Pedro, eu queria ouvir sua opinião, né? Eu que leio você mais pelo fundamentalismo do que por outros assuntos, se aquela perspectiva de que o fundamentalismo no Islã se dá, como eu falei, né, lendo Claude Jeffress, se é que eu bem entendi a tese dele, pela encarnação de Deus no texto, diferentemente do fundamentalismo no cristianismo, se essa tese ainda está restrita àquele círculo que você apontou durante a sua fala, Corão, Mohammed, Islã, ou se a tese do Claude Jeffress tem alguma validade conceitual para a gente levar adiante como ferramenta de discussão do fundamentalismo. Então, Breno, eu não conheço a tese do Jeffress, então eu tenho que já confessar de cara o meu pecado, né, e dizer, então, não tenho o que dizer. Mas eu vou arriscar aqui, né? Vou arriscar. O fato de que no mundo islâmico a palavra se fez livro, né? Brincando aí com a expressão joanina, né? A palavra se fez carne, a enlivração de Deus, né? Essa palavra é usada, né, para dizer do lugar que o livro ocupa na tradição muçulmana, na vida muçulmana. O que eu arrisco aqui é puro risco que eu corro aqui, mas eu estou diante de pessoas amigas, então terão condescendência aqui comigo, é que me parece um tanto arbitrário colocar as coisas nesses termos. Porque se o fundamentalismo fosse uma característica exclusiva de uma religião como o Islã, talvez fizesse sentido buscar uma conexão assim tão direta entre uma coisa e outra, né?
claro que essa ideia de que o texto é portador de uma inerrância, que no fim das contas remete à sua origem divina, joga um papel. Mas isso está colocado lá no princípio, num daqueles 5 fundamentos, não é, constitutivos do movimento fundamentalista, não é, estadunidense de fins do século XIX. Né? E nem por isso, né, se diz, no mundo protestante fundamentalista, que Deus se tornou livro. Mas há uma conexão entre a divindade e o registro escrito, né, que guarda paralelo, né, com aquilo que no mundo islâmico se sugere. Né? A mim me parece que o problema sempre não se coloca aí, mas a tua pergunta me faz pensar que, no fim das contas, a questão toda está na interpretação. Nas lutas, nas disputas interpretativas, nos conflitos de interpretação, né, que esses textos sugerem. Né? Porque este Corão, Deus encarnado, né, é o Corão lido pelos místicos, de que fala Sissi. Né? É o Corão, enfim, que faz história há 15 séculos, quase 14 séculos, 13 séculos, enfim, a depender de quando a gente situe o seu surgimento. Né? E faz muitas histórias. Né? Então, não me parece, pelo menos à primeira vista, que seja o caso de se estabelecer uma conexão tão imediata sem algumas mediações. Me parece que tem muito mais a ver com a interpretação que se impõe ao texto, e toda interpretação é uma imposição, né? Mas que tipo de interpretação se impõe ao texto para sustentar isso que a gente caracteriza como fundamentalismo. Não sei se reagir aí adequadamente à tua questão, mas é assim uma reação. Me ajudou muito. Obrigado. Paulo, você pode, então, fazer o encerramento com um agradecimento mais formal aí ao Pedro? Faço sim. Então, eu queria, em nome do grupo Relink, agradecer ao Pedro pela generosidade de aceitar essa data, né, Pedro? Dezembro, 1º de dezembro, com todo final de semestre, Copa do Mundo, um pós-eleição cansativo, mas você muito gentilmente nos atendeu, e atendeu com toda essa qualidade e generosidade. Queria também, em nome do Relink, deixar um convite, viu, Pedro? É um convite aberto. Esse convite foi feito ao professor Etienne, ao professor Vitor, ao Zé Lima, e é fácil aqui a você também, para frequentar esse grupo, tá? Para que a gente estreite relações, para que você... Tá bem? Seja bem-vindo. Só me avisar. Ou como é tá que bem. eu fico sabendo aí da pauta, da agenda? Quando na volta do semestre que vem a gente fizer a agenda, vou mandar para você, tá bem? Paulo, você me permite um parêntese? O Zé Lima mandou um abraço a todo mundo, ao Pedro, e ele está exatamente no litoral de Alagoas. Só que onde ele tem a casa, o sinal da internet é muito fraco, então ele não consegue participar conosco. Mas ele deixou um abraço de final de ano para todo o Relink. Muito legal. Eu tomei a liberdade, viu, Pedro, de gravar o encontro. Se você não tiver nada contra, é um uso interno, tá? A gente vai vender para a BBC e para a Globo, faturar um dinheiro, tá? Eu espero que ele seja externo, que vocês compartilhem comigo. Eu vi aqui, eu falei, vou pedir. Se vocês puderem... bem. E você pode baixar, inclusive, no seu computador e usar no... Não é? Mas eu estava pensando em colegas que não puderam estar com a gente, como o Zé Lima. Então é isso, Pedro. Novamente, obrigado. Mas não vou ser formal, porque eu gostaria que você se tornasse de casa aqui em Campinas, tá bem? Eu sei que você já frequentou a PUC Campinas, já foi professor da PUC, você tem amigos aqui dentro, e agora mais amigos ainda aqui no Relink. Obrigado e
Só posso realmente agradecer e agradecer o prestígio de todos os que estão aqui. Chegamos a ter 17 online durante a sessão. Breno, para você. Tá. Pedro, você quer dizer um tchau? Uma palavrinha de agradecimento também e dizer que quando o Paulo me fez o convite, eu aceitei, venho sem saber como é que seria o meu 1º de dezembro, que não sei nem quando foi que a gente acertou essa data, você me passou essa data, mas enfim, não fazia ideia, mas não deixaria de aceitar, por esse privilégio mesmo de estabelecer aí com vocês essa conexão que inaugura, então, uma participação que eu espero poder estender para outras oportunidades junto a vocês. Me coloco à disposição para outras participações, se vocês acharem pertinente. Enfim, foi muito bom, gostei muito, valeu a pena. Às vezes a gente pensa com o computador, pensar em voz alta é muito bom, em ter e estabelecer interlocução com vocês foi um momento muito particular nesse meu processo de vasculhar esse universo que até há 10, 15 anos atrás era completamente desconhecido para mim. Então, ter essa interlocução é muito bom. Então, agradeço muito. A palavra só pode ser essa. Muito obrigado. Depois a Ceci é quem vai fazer a parte final mesmo, mas eu, em nome da nossa revista, viu, Pedro? A revista Reflexão, quero fazer o convite para você mandar um artigo para nós em 2023. Será muito bem-vindo. A nossa revista tem se tornado cada vez mais conhecida na área e nós vamos passar de uma qualificação mais baixa para outra mais alta. Então, se você quiser preparar um artigo aí para 2023, será muitíssimo bem-vindo. Eu falo em meu nome, da Ceci. Será a minha 2ª participação, porque Ceci já me havia convidado. Pronto. Aí para 2015, se não me engano, mandei alguma coisa. Ótimo, então vai ser a 2ª participação. Você nos auxiliou a qualificar a revista. Muito obrigado. Então, antes da Ceci falar, eu só queria, em 2 minutinhos, agradecer todo mundo que está aqui conosco até o último momento do último encontro do ano, tá bem? Como é de costume, nós não temos agenda ainda para o 1º semestre do ano de 2023, mas assim que retornarmos, depois de merecidas férias, e esperamos que sejam longas também, né? Paulo, Ceci e eu vamos nos reunir para fazer a agenda. No 1º semestre, quase sempre são palestras. No 2º semestre, apresentações de iniciação científica e mestrado. E assim seguiremos em 2023. Para quem concluiu IC, eu estou vendo que há pessoas aqui. Novamente, parabéns. Para quem vai defender mestrado, um bom sucesso aí, ou no final do ano, ou no início do ano que vem, mas é só gratidão em nome do Relink, o Grupo de Pesquisa Religião, Linguagem e Cultura. Ceci, por favor. Quero só saudar todo mundo, né, e agradecer especialmente os convidados, né, a Monja Nirvana, que a gente aí recebe com alegria, né, então o Vitor, né, que também vai ser da casa, né, Vitor? É isso? Então, agradecer e desejar a todos umas boas festas, né? E aí, um tempo de esperança que nós estamos precisando, né? Então, quem sabe o ano que vem a gente volta em melhores condições, né? Isso é que a gente espera. Um abraço a todos e todas. É isso aí. Muito bem. Quem quiser dizer tchau, sair, fique à vontade. Com isso, nós encerramos a reunião de hoje. Tchau, tchau, gente. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Um abraço. Boas férias. Um abraço a todos e para quem boa defesa, quem vai defender, Ellen. Pedro, obrigado. Obrigadão. Obrigado, Obrigado Pedro. a você.
Grande abraço. Vitor, Etienne. Grande abraço. Tudo de bom, Etienne. Valeu. Ceci e Paulo, não saiam, por favor. Tchau, Marcos. O Paulo tem que parar a gravação.